Olá, pessoal! Meu nome é Carolina Oliveira, eu sou monitora de farmacologia veterinária na UF e sou orientada pelos professores Antônio Felipe Braga e Marcelo Cossenza. Nesse vídeo, que faz parte do meu projeto de monitoria, eu vou falar sobre os principais anestésicos parenterais usados na medicina veterinária. Os anestésicos parenterais podem ser classificados em 4 grupos: os barbitúricos, os compostos imidazólicos, os alquilfenóis e os derivados da fenciclidina. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as principais características farmacocinéticas e farmacodinâmicas desses compostos. Começando pelos barbitúricos. Os barbitúricos são fármacos que podem ser usados tanto como anticonvulsivantes como anestésicos gerais. Eles são derivados do ácido barbitúrico, que é uma combinação do ácido malônico com a ureia. O ácido barbitúrico não é capaz de promover depressão do sistema nervoso central, mas modificações em sua estrutura, que são substituições em radicais, podem conferir aos seus derivados uma atividade hipnótica, o que significa dizer que eles serão capazes de promover um estado de sonolência no indivíduo. Os barbitúricos são classificados de acordo com a sua estrutura química e são divididos em oxibarbitúricos e tiobarbitúricos. Os oxibarbitúricos são caracterizados por ter o oxigênio no carbono 2 de sua molécula e são representados pelo pentobarbital e metohexital. Já os tiobarbitúricos são caracterizados por ter o enxofre no carbono 2 de sua molécula, o que faz com que os tiobarbitúricos tenham maior lipossolubilidade, acelerando seu efeito. Como exemplo de tiobarbitúricos, é possível citar o tioaminal e o tiopental. Ainda, os barbitúricos também podem ser divididos quanto ao seu tempo de ação, o que vai acabar direcionando o seu uso. Os de ultra curta duração e os de curta duração são usados principalmente como anestésicos gerais. Já os de longa duração vão ser usados como anticonvulsivantes para o tratamento prolongado de epilepsia, por exemplo. Então, nessa tabela aqui, podemos botar um barbitúrico de longa duração, como o fenobarbital, que tem tempo de ação de 6 a 12 horas. Um barbitúrico de curta duração, como o pentobarbital, que tem tempo de ação de 1 a 2 horas. E um barbitúrico de ultra curta duração, como o tiopental, que tem tempo de ação de 10 a 12 minutos. Agora sobre a farmacodinâmica desses compostos. Por serem usados como anestésicos gerais, o seu efeito desejado é de depressão do sistema nervoso central. Assim, por eles serem altamente lipossolúveis, eles conseguem atravessar a barreira hematocefálica e atingir os receptores GABA, e atuam potencializando-os. Os barbitúricos interagem com os receptores GABA-A, agindo como moduladores alostéricos. Quando o barbitúrico se liga num sítio específico do receptor GABA-A, conhecido como sítio barbitúrico, ele promove uma ativação alostérica desse receptor, de forma que quando o agonista endógeno GABA se liga no receptor, ele consegue fazer com que a abertura do canal de cloreto seja prolongada, o que aumenta o influxo de cloreto para dentro da célula e amplia o poder inibitório nos neurônios. Além disso, os barbitúricos também conseguem reduzir a ligação da acetilcolina com os receptores nicotínicos e diminuem a condutância de cátions como sódio, potássio e cálcio, o que contribui para o seu efeito depressor. Ainda no sistema nervoso central, eles podem deprimir o centro termorregulador, causando hipotermia, e também podem reduzir a taxa metabólica cerebral, o que reduz o fluxo sanguíneo, o consumo de oxigênio cerebral e a pressão intracraniana. Nos outros sistemas, os barbitúricos são capazes de deprimir o sistema cardiovascular e respiratório. Eles reduzem a motilidade do trato gastrointestinal e reduzem o fluxo plasmático renal e a filtração glomerular. Tudo isso de forma pouco significativa para pacientes que não apresentam problemas renais. Sobre sua farmacocinética, é importante saber que eles são altamente lipossolúveis e têm alta taxa de ligação a proteínas plasmáticas. Essa segunda característica deve ser levada em consideração quando fármacos, que competem por ligação a essas proteínas, são usados concomitantemente, pois uma maior fração dos barbitúricos vai ficar livre para atuar nos receptores GABA. Ainda, por serem muito lipossolúveis, eles têm uma ampla distribuição e redistribuição pelos tecidos. Isso reduz a sua taxa de eliminação e promove um efeito acumulativo, o que prolonga a recuperação da anestesia. Os barbitúricos são oxidados pelas CYPs, uma superfamília de enzimas microsomais que metabolizam fármacos lipossolúveis, oxidando-os e os tornando mais hidrossolúveis, facilitando a sua eliminação na urina. A excreção é feita principalmente pelos rins, porém a sua meia-vida é longa por ter lenta eliminação dos tecidos lipofílicos. Agora vou falar da próxima classe de anestésicos gerais, os compostos imidazólicos. Nessa classe, vamos ter o etomidato como principal e único representante. O etomidato foi sintetizado em 1965 e foi introduzido na prática clínica para humanos em 1975.
Nos animais, ele não causa um estado de anestesia geral, mas é usado como fármaco de indução anestésica de ultra curta duração em animais cardiopatas ou de instabilidade hemodinâmica, já que ele causa pequena depressão no sistema cardiovascular e respiratório, o que se constitui uma grande vantagem. Sobre sua farmacocinética, ele é administrado em dose única, o que leva a um período de hipnose relativamente curto. Ele tem alta lipossolubilidade e ligação de 75% a proteínas plasmáticas. Ele não promove um alto grau de analgesia, além de não apresentar um efeito cumulativo. A biotransformação ocorre no fígado por hidrólise, formando compostos inativos. A maior parte da eliminação é feita pelos rins, e o restante é eliminado pelas fezes via biliar. A recuperação anestésica é relativamente rápida. Agora sobre sua farmacodinâmica e os efeitos nos demais órgãos. No sistema nervoso central, o etomidato potencializa a ação do GABA nos receptores GABAérgicos, ou seja, ele estimula a atividade sináptica inibitória quando ele se liga no seu sítio alostérico, localizado entre a subunidade alfa e beta do receptor. Ele reduz o fluxo sanguíneo cerebral, a pressão intracraniana e o consumo de oxigênio cerebral, mas mantém a pressão sanguínea arterial e a perfusão cerebral. Além disso, o etomidato tem características anticonvulsivantes e, por isso, é indicado para a indução anestésica em neurocirurgias. No sistema cardiovascular, ele não tem grandes efeitos, mantendo a estabilidade do sistema, sendo esse seu principal benefício quando comparado aos outros anestésicos intravenosos. No sistema respiratório, também não há grandes consequências, já que o sistema não é deprimido, podendo ocorrer aumento da frequência respiratória e diminuição do volume corrente. Além disso, filhotes nascidos de mães anestesiadas com etomidato têm mínima depressão respiratória. Já no sistema digestório, esse fármaco reduz a motilidade e o tônus gastrointestinal, podendo ocorrer náusea e vômito no pós-operatório. É importante comentar que no sistema endócrino, o etomidato inibe a síntese de hormônios esteroides, pois ele inibe a enzima 11-beta-hidroxilase, que participa da síntese do cortisol. Como esse hormônio é importante no pós-operatório por estar relacionado com a manutenção da glicemia em níveis normais e do tônus muscular, sendo esses importantes para a recuperação anestésica, ele não é recomendado para pacientes em infusão contínua. Agora eu vou falar sobre os alquifenóis, que são representados principalmente pelo propofol. O propofol é um fármaco que proporciona a indução anestésica rápida e suave, seguida por um curto período de inconsciência. Sobre sua farmacocinética, ele pode ser administrado em infusão contínua sem apresentar uma recuperação prolongada. No entanto, altas taxas de infusão de propofol podem provocar depressão cardiovascular e respiratória. Por isso, geralmente, ele é associado a opioides e outros anestésicos gerais, pois assim reduz a necessidade de altas doses. Quando administrado em dose única, o seu efeito pode durar entre 3 e 9 minutos, e essa diferença vai ser em função de quais medicamentos pré-anestésicos estão sendo usados junto com ele. Em função da sua natureza lipofílica, ele é amplamente redistribuído para tecidos, como o tecido adiposo e a musculatura esquelética. Ele tem alta taxa de ligação a proteínas plasmáticas e sofre biotransformação hepática por meio de reação de conjugação com ácido glicurônico. Essa reação é realizada pela glicuroniltransferase e forma metabólitos inativos. A associação do propofol com opioides é interessante também, porque os opioides sofrem o mesmo tipo de conjugação metabólica que o propofol. Isso faz com que os seus efeitos sejam potencializados quando são administrados juntos, pois eles competem pelo mesmo sítio metabólico. Os felinos, por terem quantidades reduzidas da glicuroniltransferase, têm menor capacidade de metabolizar o propofol, o que retarda a excreção desse fármaco e pode acabar induzindo uma injúria oxidativa nas hemácias, se administrado por muitos dias consecutivos. Após ser transformado em metabólito inativo, o propofol é eliminado pelos rins. Apesar da sua eliminação ser lenta, podendo demorar até mesmo dias, a concentração plasmática fica a níveis subhipnóticos, visto que ocorre rápida redistribuição do fármaco para tecidos periféricos. Assim, a recuperação anestésica não é atrapalhada. Sobre sua farmacodinâmica, apesar do seu mecanismo de ação ainda não ser completamente compreendido, sabe-se que no sistema nervoso central, o propofol potencializa os efeitos inibitórios de GABA nos receptores GABAérgicos, ao se ligar na subunidade beta do receptor. Quando isso ocorre, todas as áreas do sistema nervoso central são afetadas, com depressão e diminuição da atividade metabólica cerebral. O propofol provoca diminuição da pressão intracraniana e da pressão de perfusão cerebral. Ainda, ele consegue causar miorrelaxamento.
Já no sistema cardiovascular e respiratório, ambos são deprimidos dose-dependentes pelo Propofol. No sistema cardiovascular, tanto a pressão arterial como a contratilidade do miocárdio e o débito cardíaco são reduzidos. O Propofol consegue diminuir a resistência vascular sistêmica e causa vasodilatação coronária. No sistema respiratório, o Propofol diminui a frequência respiratória, aumenta a pressão parcial de CO2 e diminui a de oxigênio. Por isso, o paciente pode ser suplementado com oxigênio quando for administrado Propofol. Um dos efeitos adversos do Propofol pode ser a hipotermia, que ocorre em função do miorrelaxamento, da diminuição do metabolismo basal, da inibição da termorregulação central e da vasodilatação. Hoje em dia, o Propofol é muito usado em pequenos animais para indução anestésica e manutenção da anestesia por meio de infusão intravenosa, mas não é utilizado em grandes animais. Uma das associações mais comuns desse fármaco é com opioides. Por fim, vou falar dos derivados da fenciclidina. Esse grupo se distingue dos demais anestésicos gerais por provocar uma anestesia dissociativa e não geral. O que isso quer dizer? Quer dizer que um anestésico dissociativo não promove uma perda da consciência, mas sim um estado de catalepsia. O estado de catalepsia é onde os membros ficam rígidos por aumento da função motora, com perda do tônus postural e falta de coordenação motora, além de que o indivíduo apresenta amnésia anterógrada e analgesia somática, com manutenção dos reflexos motores. Esse estado ocorre pela interrupção da transmissão ascendente entre porções inconscientes e conscientes do cérebro, e é possível perceber em eletroencefalograma uma dissociação do tálamo e o sistema límbico. O principal fármaco dessa categoria é a acetamina, e é sobre ela que vamos discutir nesse vídeo. A acetamina é um fármaco que foi sintetizada em 1962 a partir da fenciclidina por Calvin Lee Stevens nos Estados Unidos. Apesar dela ser considerada segura do ponto de vista cardiorrespiratório, ela não pode ser usada isoladamente, já que pode provocar efeitos disfóricos com excitação do sistema nervoso central. Geralmente, o uso de benzodiazepínicos representa uma boa escolha para reduzir esse estado de excitação central. Em função da molécula ser uma base bastante lipossolúvel, a acetamina foi formulada como cloridrato, pela adição de ácido clorídrico, o que a transforma em um sal, o que permite a sua apresentação como injetável. A formulação possui um pH de 3,5, o que pode causar dor se aplicado por via intramuscular, mas não sob via intravenosa. Sobre a farmacocinética da acetamina, é importante ressaltar que ela tem baixo peso molecular e pKa de 7,5. Ela é de 5 a 10 vezes mais lipossolúvel que o tiopental, o que faz com que seja rapidamente absorvida, além de ser capaz de atravessar rapidamente a barreira hematoencefálica. Ela atinge o seu efeito máximo após 1 minuto de administração e é rapidamente redistribuída do sistema nervoso central para outros tecidos, o que lhe confere uma curta duração de ação. Ela tem baixa afinidade pelas proteínas plasmáticas, o que permite que tenha uma maior fração livre biodisponível para interagir com seus alvos farmacológicos. Além disso, ela sofre metabolismo hepático oxidativo e forma metabólitos ativos e de potência similar ao composto original. A sua eliminação é renal e biliar. Agora vou discutir sobre a farmacodinâmica da acetamina, como ela interage com os receptores e quais seus efeitos sobre os sistemas. Vamos começar pelo sistema nervoso central, que é o principal objetivo de uso desse anestésico. A acetamina é um antagonista não competitivo do receptor glutamaérgico do tipo NMDA, que é a característica principal de seus efeitos terapêuticos primários. Os receptores NMDA são receptores ionotrópicos permeáveis a cátions como sódio, potássio e principalmente cálcio. A acetamina inibe o receptor NMDA ao se ligar no sítio PCP. O sítio PCP foi assim chamado devido ao fato de ser o local onde a fenciclidina, PCP, se liga para bloquear o receptor. Após a sua ligação, a acetamina bloqueia fisicamente o canal do receptor, e mesmo após o receptor ser ativado pelo glutamato, não há influxo de íons. A acetamina e outros derivados da fenciclidina que atuam sobre o receptor NMDA podem permanecer presos dentro do canal do receptor, mesmo quando ele está desativado. Baixas concentrações da acetamina causam predominantemente o bloqueio do canal fechado, enquanto altas concentrações bloqueiam tanto o canal fechado como o aberto. Esse mecanismo de antagonismo do receptor NMDA, dependente da concentração da acetamina, tem implicações clínicas, verificando-se propriedades analgésicas a baixos níveis de acetamina e os efeitos anestésicos a concentrações muito mais altas.
Assim, as doses necessárias para bloquear os receptores NMDA são menores do que as necessárias para induzir uma anestesia cirúrgica, o que lhes confere propriedades analgésicas mesmo em doses subanestésicas. No entanto, a acetamina também pode agir sobre outros alvos farmacológicos, sendo que os metabólitos da acetamina também podem agir sobre os diferentes receptores. Além dos receptores NMDA, a acetamina e seus metabólitos podem se ligar em menor grau a receptores dopaminérgicos, serotonérgicos, colinérgicos, opioides e canais de sódio. No exemplo dos receptores opioides, a acetamina pode estimular os receptores de Mi e delta, o que bloqueia os impulsos nociceptivos em áreas corticais e talâmicas, provocando analgesia. Ela também consegue potencializar os efeitos inibitórios do GABA no cérebro, reduzindo ainda mais a transmissão de impulsos nervosos neurais. Se usada de forma isolada, ela ativa as áreas do sistema límbico e subcorticais, o que pode desencadear excitação com alucinações, aumento de reflexos protetores e convulsão. Ao mesmo tempo, ela pode deprimir outras áreas do sistema nervoso central, como o núcleo central do tálamo. Assim, ela altera a reatividade do sistema nervoso central a impulsos sensoriais, sem bloquear o impulso da medula e no tronco. Os efeitos psicomiméticos da acetamina podem ser amenizados com o uso de benzodiazepínicos e agonistas alfa-2. Por fim, a acetamina aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, a pressão intracraniana e a pressão do líquido cerebroespinhal pela vasodilatação cerebral e aumento da pressão arterial. Ela também aumenta o tônus muscular esquelético, provocando rigidez, além de desencadear movimentos involuntários, o que torna necessário o uso concomitante de um sedativo ou tranquilizante. No sistema cardiovascular, a acetamina inibe as vias parasimpáticas e aumenta o tônus simpático, o que estimula o sistema cardiovascular. Assim, ela consegue ter o efeito inotrópico, o que aumenta a força de contração do coração, além de provocar taquicardia e aumento do débito cardíaco. Entretanto, seus efeitos sobre a contração miocárdica são incertos, visto que em alguns animais anestesiados podem diminuir a força de contração. Além disso, ela pode deprimir a sensibilidade de baroreceptores. Sendo assim, seu efeito pode variar de estimulante a depressivo sobre o sistema. No sistema respiratório, a acetamina causa poucas alterações. Ela pode provocar discreta depressão, podendo causar acidose respiratória. Além disso, ela pode aumentar as secreções respiratórias, especialmente em felinos, o que aumenta o risco de obstrução das vias aéreas. Porém, ela é um potente broncodilatador, o que diminui a resistência respiratória. Nos outros sistemas, a acetamina pode aumentar os níveis séricos do hormônio adenocorticotrófico e de catecolaminas, pode reduzir o volume urinário, além de ter efeito anti-inflamatório, e pode provocar defecação por excitação do sistema nervoso central. Então, pessoal, eu encerro aqui a minha videoaula sobre anestésicos parenterais. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada e bons estudos!